Olá, amigas, amigos, alunos, alunas, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal sobre família. A estrutura dessa família, a responsabilidade dessa família, a culpa dessa família, não é? Sentimos hoje no dia a dia que a família tem grandes culpas, um peso grande aí de falar de que eu trabalho 12 horas, vejo pouco os meus filhos, e aí quando eu estou junto eu preciso estar o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu estou cansado, eu não consigo dar atenção, porque eu também preciso me refazer. Então a gente sente todo um dilema familiar, aí uma estrutura familiar, não é? Em outro ponto também a gente acaba conversando com situações e com pais que diz, nossa, me separei. Separou? O que aconteceu? Algo muito sério? Algo muito grave? Não, é porque ele também não me ajuda, ela também não me entende, né? Há uma relação entre nós que o diálogo é pouco. Então, hoje a gente percebe o que antigamente era muito diferente, né? Primeiro porque a mãe era designada a cuidar e educar dos filhos, então ela ficava em casa. E o pai, por sua vez, era o provedor aí do financeiro e ele ia em busca ali de trazer um conforto familiar. Então essa mãe, na verdade, ela tinha o tempo e mesmo que ela se esgotasse desse serviço todo, tanto educar quanto fazer as obrigações da casa, ela não tinha o direito de pontuar reclamações, porque a sociedade dizia, essa é a sua função, não é? Mas a vida moderna trouxe uma outra função para essa mulher aí. Hoje a mulher, ela buscou muito o seu ponto social, o seu ponto profissional, não é? Então hoje o que cabe à mulher? O seu lado profissional, mas também chegar em casa e fazer uma administração dessa casa. E ela conta hoje muitas vezes com o parceiro, né? Então, quantas vezes a gente vê, ele tem que me ajudar, ele tem que fazer a parte dele, né? Outros casais, é muito percebível essa situação de que há um combinado e há um respeito, então eu vou fazer isso, você faz aquilo e as coisas caminham bem. Mas o que a gente precisa ter de fato é que os nossos filhos, eles vieram depois de estar uma estrutura familiar. Mesmo que essa estrutura familiar começou com ele já dentro do ventre, não tem esse problema, não é? Precisa sim essa criança chegar nessa casa e encontrar uma casa que existe uma rotina, encontrar uma casa que existe regras, não é? Essa criança, de fato, ela não pode chegar nesse conduto familiar e provocar ali discussões entre o casal e a estrutura familiar e que isso não seja respeitado. Então, eu vejo muito que hoje, principalmente falo para os pais, né? O fato de que não sintam-se culpados, não sintam-se colocados aí na sociedade como eu preciso fazer de tudo para os meus filhos, para eles gostarem de mim. Não, eles chegaram nessa estrutura, existem regras, hoje eu estou cansado, você vai brincar com as suas coisas, amanhã nós vamos passear, hoje nós vamos sentar nós três para conversar. Então, é uma conduta familiar que tem que ser feita com responsabilidade, sem culpa, né? A criança nasceu numa sociedade já em velocidade. Então, quando os amigos dela também têm pais que trabalham o dia inteiro. Os amigos dela também têm pais que o pai está fazendo uma tarefa de casa e a mãe está fazendo outra tarefa em casa.
né? Nós é que temos na memória uma estrutura familiar que ela hoje em dia não existe mais. Então vamos e colocar essa situação da realidade. A realidade dos nossos filhos hoje é uma realidade de luta. Então nós precisamos passar para eles, olha só que coisa bonita. Eu e o papai trabalhamos o dia inteiro para dar de melhor para todos nós, né? Não só para você, para todos nós. E agora chegamos, cada um vai ter a sua tarefa. Mesmo ele sendo pequeno, ele tem que ter a tarefa dele. E é nessa tarefa que a gente leva recordações boas, né? Que a criança vai amanhã ou depois se estruturar e dizer, nossa, minha família, chegávamos em casa, meu pai fazia uma coisa, minha mãe fazia outra, eu era pequenininho, mas eu ia caminhar, ia tentar, no meu limite, também ajudar. Isso sim provoca um ambiente tranquilo, o que dá tranquilidade familiar. Precisamos tirar essa culpa da família, não é? Veja, a criança, ela vai crescer. A gente tem muita essa dificuldade familiar em entender de que agora eu preciso estar cansado, mas eu preciso ficar brincando com ela. Eu preciso dar atenção a ela. Ela ficou às vezes no espaço escolar ou na casa dos avós, né? Que eu também quero comentar essa situação dos avós. A família precisa pensar, né, de que avós já tiveram o tempo deles. E não colocar essa responsabilidade de ficar com o filho o tempo integral. Avô é um papel da sociedade maravilhoso, porque são aqueles que não requerem a responsabilidade que eles tiverem enquanto pais. São aqueles que eles são desprovidos de qualquer situação aí de educar. Na verdade, o avô tem que deseducar mesmo, mas o avô não pode ficar com a criança esse período integral. A família precisa pensar de fato de que a escola hoje, espaço escolar, seja ela qual for, seja pública, seja particular, ela é um espaço adequado para essa criança. De novo, vamos reformular nossa mente. O que para nossa geração antiga não existia, hoje é completamente diferente. Essa criança, desde 4 meses, ela pode frequentar uma escola com toda a qualidade. Então, ela está na escola, vocês estão trabalhando. Quando todos se reúnem à noite, existe um respeito. Olha só, vamos dividir tarefas. Hoje eu preciso ficar quietinho aqui, porque o papai e a mamãe estão muito cansados. Você também deve estar, porque você também deve ter feito muitas atividades. A criança precisa ser trabalhada, porque amanhã ou depois o trabalho dela vai ser a sociedade dela. O trabalho dela vai ser a questão que hoje ela tem enquanto escolar. A gente não pode esquecer, a gente protege muito. As crianças começam a manipular a família, né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella e ele diz assim, que ele observa crianças no restaurante, quando a família entra no restaurante, a criança escolhe o lugar que quer sentar. Não é? Não, por que a criança tem que escolher o lugar? A família já existia primeiro, isso a família não pode esquecer, não é? Então assim, vamos sentar aqui. Não, mas ele chora, ele não quer porque ele queria perto da janela. Vamos impor limites. Vamos dizer que para a família hoje o melhor local é neste ponto. Então, assim, ó, uma mensagem que eu deixo aí para as famílias, para repensar, né, e para tentar se reestruturar. Estamos numa nova geração, essa criança já chegou nessa geração e nós, enquanto pais e mães, não somos refém de nossos filhos. Certo? Eu acho que a gente precisa pensar muito, senão desgasta cada um e desgasta o casamento. Aí sim, nós vamos proporcionar uma tristeza para o filho, uma desestrutura para o filho, né? Então vamos sempre pensar nisso e não esquecendo dos avós.
Os avós já tiveram o seu momento. Hoje eles precisam curtir a vida de avós, que é de vez em quando, não é diariamente. Tá bom? Um beijo para todos. Não esqueçam de inscrever no nosso canal aí, compartilhar, deixem questões para que a gente possa ir respondendo aí e trazendo assuntos novos para vocês. Um beijo a todos.